Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Pronto. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova matéria e aí a gente vai seguir mais ou menos aí o que nós seguimos na outra matéria, 4 ou 5 aulas, 4 ou 5 semanas, para que a gente possa estar então reservando aí para nós estudarmos. Hoje nós vamos estudar, como eu disse lá no grupo, a matéria chamada de bibliologia. Então vocês já sabem que tudo que é logia, a palavra quer dizer estudo, Então logia é estudo da Bíblia. Então, não tem muito segredo, Bibliologia, estudo da Bíblia. A gente começa então pela definição do termo, A palavra Bíblia, ela é traduzida por livro. E aí a gente não vê na Bíblia, em português, a palavra Bíblia, A gente não vê lá a palavra, o termo Bíblia, mas no original, nas línguas ou na língua que o Novo Testamento foi escrito, porque esse termo ele é grego, a gente vê lá em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, se vocês já puderem abrir aí a Bíblia para a gente estar pegando aí esse texto e para a gente confirmar. Bom, antes que eu fale até aqui mesmo da informação, quero mostrar para vocês aí os originais, A Bíblia, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, que é a língua grega. Deixa eu só abrir aqui para vocês confirmarem. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas aqui, dá para todo mundo olhar na tela aí? Para vocês verem aqui, Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá iluminando melhor. Isso aqui é a língua original. Dá para vocês visualizarem aí, irmãos? Será que dá? Mais ou menos? Tá vendo a letra? Essa daqui, Essa aqui é a língua grega, Deixa eu mostrar aqui na outra tela para os irmãos, Então essa aqui é a língua grega, Isso aqui, Mateus, Katamataion, quer dizer, segundo Mateus, O Evangelho segundo Mateus. E aqui no original, no Mateus capítulo 1, verso 1, aqui a palavra aparece, Biblos Genesios, vem de genealogia, então livro das genealogias. Aqui no original está assim, Biblos Genesios, Jesum Christon, Ruio David, Ruio Abraão, que na nossa Bíblia está livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então no original a palavra Biblos, ela aparece aqui, ela é traduzida por livro, no português. Então bibliologia quer dizer estudo do livro, porque a palavra Biblos, é traduzido por Bíblia, por livro, melhor dizendo, E a palavra Biblion, que é a nossa Bíblia, é uma coleção de livros, Então a Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia, ela não é um livro, É uma organização, na nossa divisão, de 66 livros. Então olha só que nós não estamos falando de um livro simples, um livro que foi escrito por um escritor, um livro que é apenas o escrito de uma pessoa. A gente está falando aí de diversos livros que foram agrupados, organizados, e nós chamamos então de Bíblia. Então, só para a gente entender que a Bíblia, ela não é um livro apenas, é um conjunto de livros, é uma biblioteca, Até a palavra da origem aqui de biblos, biblioteca, que quer dizer um local ou
um ajuntamento, muitos livros, né? Então, aí a bibliologia. Ela foi escrita, então, em grego, que eu mostrei para vocês aqui, e em hebraico. Então, o hebraico já é o hebraico aqui também, amados, tá vendo? Já é mais distante da nossa língua, né? O hebraico, deixa eu pegar aqui a palavra. Vocês, não sei se dá para ver daí, mas na verdade ela abre o contrário, tá? Né? A Bíblia está aberta aqui, da direita para a esquerda. A gente abre da esquerda para a direita, né? Aqui o hebraico é o contrário. Então a gente abre, da esquerda, né? Ou melhor, da direita para a esquerda. É um pouco estranho porque é o contrário nosso, né? Tá vendo? Não é que a câmera está invertida, não. É que é assim mesmo. A gente pega aqui, deixa eu ver se eu pego Gênesis, que aqui é o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Olha aqui, amados. Deixa eu ver se eu consigo aqui também colocar para vocês aqui, Dá para ver mais ou menos? Tá vendo que é diferente? Né? Tá dando para visualizar todo mundo aí? Tá? Vou mostrar aqui na outra câmera, Esse aqui é o Gênesis, capítulo 1, verso 1. Tá? Então, isso aqui é o Antigo Testamento em hebraico, né, que é o original, e o Novo Testamento aqui em grego, que também são as línguas originais. Então, nós vamos estudar a Bíblia, sua estrutura, suas línguas, autores, enfim, os materiais que foram escritos, né, como foi escrito. Então, a Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico. É bom vocês anotarem e guardar essa informação, tá bom? O Antigo Testamento em hebraico. Os varões aí estão pescando, hein? Olha aí, a varinha. Joga a tarrafa não, senão pegar peixe até umas horas. Maravilha de Deus. Vamos lá, meus amados. Levanta a mão, dá glória, dá uma sapateada aí que é para ver se dá uma... Maravilha de Deus. Vocês estão animados, né? É possível. Sábado de manhã desanimado, dorme mesmo. Então vamos nós. Anotem aí então, Bíblia, tá? Quer dizer, estudo dos livros, né? Que é bibliologia. Ela foi escrita, Antigo Testamento, na língua hebraica, algumas passagens em aramaico. O aramaico é uma espécie de uma variante, né? Do hebraico, tá? Mas majoritariamente, né? Grande parte. Quase 99% do Antigo Testamento em hebraico, Novo Testamento em grego, são as duas línguas, tá? Vai que isso cai em uma prova, e não teve na semana passada, no final da matéria, nós não tivemos nenhuma variação, mas vai que nessa matéria tem. Então não acostumem mal, tá bom? Uma matéria acabando sem nenhuma avaliação, sem nenhum tipo de trabalho. Então anotem aí que vai que essas coisas caem, né, na prova, alguma coisa assim. Então, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, tá? A Bíblia, ela tem por volta, embora tenha 66 livros, né, 39 livros é o Antigo Testamento, tá? 27 livros é o Novo Testamento. Isso na nossa divisão, amados, tá? Na nossa divisão. 39 é o Antigo Testamento na nossa divisão. Por que eu estou falando na nossa divisão ou na nossa organização? Porque a Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento, tá? Os judeus, eles não consideram o Novo Testamento como escrito sagrado, né? Como escritura. Então, para os judeus, somente o Antigo Testamento é a escritura, ou são as escrituras, é a palavra de Deus. E aí, nós organizamos em 39 livros. Os judeus, eles dividem, né, em 22 livros, tá bom? Então tem essa diferença. Aí você me pergunta, então é diferente a Bíblia deles? Não. O Antigo Testamento, melhor dizendo? Não. É a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Só que eles consideram, né, aquilo que a gente considera 2 livros, eles consideram um. Por exemplo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, para eles são um livro, né? Então para eles 1º e 2º Samuel é um livro, nós dividimos em 2, né? Assim Reis, assim Crônicas e outros mais. Então aqueles que a gente divide em 2, eles vão considerar um só, tá bom? E eles fazem outra divisão também, né, que nós não fazemos.
eles consideram os escritos, o Antigo Testamento, como eu disse, né? O Novo Testamento para eles não faz parte aí das Escrituras Sagradas, né? Eles dividem em 3 partes, e a gente vai ler isso em Lucas, capítulo de número 24. Então bora lá, Evangelho de Lucas, evangelho que vocês estudaram na matéria passada, né? Então agora ficou facinho de localizar. Vocês já decoraram aí onde fica todas as passagens dos evangelhos. Leram demais os evangelhos, acredito eu. Então vamos lá, Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 44. Então lá no finalzinho do evangelho de Lucas, nós vemos aqui na fala de Jesus, né, como que o judeu entendia essa divisão, como que eles faziam essa divisão do Antigo Testamento. Então, Lucas 24 e 44 diz assim: disse-lhes: são estas as palavras que vos tenho dito, ou que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então olha a tríplice divisão que os judeus fazem do Antigo Testamento, né, ou da Bíblia deles. Lei de Moisés, eles chamam de Torá, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas Torá no hebraico quer dizer palavra, e eles referem-se à lei de Moisés, que são 5 livros, amados, tá? Então eles dividem assim, lei, Torá, 5 livros, de Gênesis, né, a Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles chamam de os livros da lei, a lei de Moisés, 5 primeiros livros, chamado de Torá, tá bom? Aí vem outra divisão, os profetas, tá? Os profetas. Nós ainda fazemos outra divisão, né? Nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Estou falando bem pausadamente, que é para vocês se entenderem que devem anotar, anotem, tá? Nós dividimos os profetas em profetas maiores e profetas menores. Eles apenas profetas, tá? Eles chamam. Quais são esses profetas, né, para eles? De Daniel até Malaquias, tá? Eles chamam de profetas. São os livros proféticos, né? Os livros escritos pelos profetas. Só que nós chamamos de profetas maiores, os 4, Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel, tá bom? Então esses 4 profetas para nós chamamos de maiores. E os outros, se não me falha a memória, são 12, né? Oséias, Joel, Obadias, Naum, Sofonias, Abacuque, né? Malaquias, enfim, esses aí depois de Lamentações, né? Se não me falha a memória, de Ezequiel. Aí vem os outros profetas, que nós chamamos de menores. Porque nós, amados protestantes cristãos, fazemos essa divisão maiores e menores? Qual é o critério para falar esse aqui é profeta maior e esse é profeta menor? Será que esses profetas maiores tinham assim 2,5 m, 2,10 m e os outros assim 1,60 m, que era baixinho? Não é nesse sentido não. Não é a altura não. Os maiores e os menores, o critério é o volume de escrita, né? Ou seja, esses 4 profetas, eles escreveram mais, né? O volume, as profecias, o conteúdo, tá? É mais do que os outros demais. Aí você pode me perguntar, falou André, mas eu estou puxando na minha memória aqui, Daniel eu sei que tem 12 capítulos, e Zacarias, por exemplo, que é profeta menor, tem 14 capítulos. Então, como critério é esse de volume, né? De quantidade? Porque, amados, os 12 capítulos de Daniel são mais volumosos, tem mais conteúdo do que os 14 de Zacarias, por exemplo. Como isso é possível? Porque cada capítulo de Daniel, né, tem mais versículos, os 12 capítulos de Daniel, cada capítulo tem mais versículos do que Zacarias. Então os capítulos de Zacarias são menores. Entenderam, queridos, a diferença? Só para a gente entender aí por que a gente divide e se é esse critério, por que um tem mais capítulo, mas é menor, e o outro tem menos capítulo e é maior. Por conta disso, é o volume mesmo, tá bom? Então a gente divide aí. Então vamos lá, voltando aqui em Lucas 24, 44, Lei de Moisés, os 5 livros, profetas, né? Nós falamos então
aí de todos eles, ou melhor, de alguns deles, e salmos ou escritos, dependendo da tradução vai estar, né? Salmos. Mas os salmos não é só o livro de salmos, tá? Nós chamamos, vocês vão ter essa matéria, né? Se não me falha a memória, vai ter sim. São livros poéticos. Então nós chamamos de livros poéticos, né? Eles falam escritos ou salmos, tá? Quais são os livros poéticos? Salmos, um deles, né? Provérbios, Cantares, né? Salomão, Jó e Lamentações de Jeremias. Então nós temos 5 livros poéticos. Por que eles são chamados de livros poéticos? A linguagem que eles têm, né? Eles foram escritos não em linguagem profética, não em linguagem histórica, tá? Mas foram escritos em linguagem poética. O que é uma linguagem poética? Por exemplo, quando eu pego lá um salmo que o Davi, né, deve ser Salmo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: eu chorei tanto que eu fiz a minha cama, né, meu leito nadar no meu quarto. Vocês conseguem imaginar um cara chorando assim no quarto dele? E ele vai chorando, né, as lágrimas caindo, e vai fazendo assim uma piscininha, e aí a cama fica boiando de tanto que ele chorou. Só em desenho que a gente vê isso, né, irmão? Os desenhos animados, né? A pessoa chora e vai subir na água assim, ó. As coisas começam a boiar. Então isso não pode ser literal, né? Impossível que seja literal um negócio desse, ou seja, que de fato isso tenha acontecido. Então isso é uma linguagem chamada de poética, tá certo? Então a linguagem desses livros são poéticas. Não quer dizer que 100%, né, todos os versículos que estão escritos dessa forma, mas assim, o livro no geral, ele tem essa linguagem poética. Quando a gente pega Lamentações de Jeremias, né, Provérbios, embora seja um livro de sabedoria que a gente chama, o sapiencial, né, que traz de fato muitos ensinamentos para a vida, mas o tom dele é poético, tá bom? Então, só recapitulando, os judeus dividem, né, o Antigo Testamento em 22 livros, tá? Eles dividem, fazem uma divisão de categorias de livros, que eles chamam de Torá, a lei, né, que eles chamam de profetas, e eles chamam de salmos ou escritos, tá? Isso inclusive tem uma palavrinha, né, que eles falam que é Tanakh. Tanakh. Eu vou passar depois para vocês lá no Zap, tá? Tanakh, né? São iniciais. Torá, de Navim, quer dizer profetas, e Tanakh, né? Navim e Ketuvim, é com K, tá? No final. Tanakh, né? T-A-N-A-K, Tanakh. E o Ketuvim, que quer dizer escritos, né? Então esses são os termos aí hebraicos. Mas vamos voltar então para a questão dos autores. Bom, 39 livros do Antigo Testamento, 27 Novo Testamento, um total de 66. Tem por volta de 40 autores. Então toda a Bíblia, né, tem por volta, embora são 66 livros, mas são 40 autores. Então tem autor, tem escritor que ele escreve mais de um livro. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos João, que escreve 5 livros, né? João escreve o Evangelho segundo João, escreve as 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve o Apocalipse. Paulo, no mínimo, escreve 13 cartas, né? Ou 13 livros. Então é por isso que a gente tem aí, embora 66 livros, mais 40 autores. Alguns livros nós não sabemos quem é o autor. O Novo Testamento, por exemplo, Hebreus, né? No Antigo Testamento, por exemplo, Jó, nós não sabemos quem foram os autores. Aí vocês podem me perguntar, André, mas não conhece o autor? Como que então foi considerado que esse livro ele era a palavra de Deus? Porque, amados, houve outros escritos, né? Houve outros registros, inclusive históricos, contando a história de Israel, contando no Novo Testamento também, contando alguns, né, quiseram escrever sobre o ministério de Jesus. Lucas vai dizer isso, né? Nós estudamos na matéria passada. Então Lucas diz, olha, muitos empreendendo escrever acerca do que Jesus fez. Então teve outras pessoas que escreveram, mas esses escritos não foram considerados livros inspirados, né? Palavra de Deus, tá? Por quê? E aí nós vamos aprender isso. Qual foi o critério para considerar? Porque, irmãos,
a gente pensa que a Bíblia, ela sempre esteve assim, né? Sempre assim, ó, organizadinha, né? Já Deus entregou a Bíblia assim, ó, toma aqui, meu povo, ó. Vocês vão agora, não é assim. Eram rolos, tá? Eles foram sendo escritos. Então, escreveu Gênesis, depois Êxodo foi escrito, Levítico, né? Depois Êxodo, depois Números, Deuteronômio, depois Josué, depois Juízes, depois Ruth, Samuel, Esther, enfim, eles foram sendo escritos ao longo do tempo. De Gênesis até Apocalipse, que é o primeiro e último livro, né? Nessa organização, levou 1.500 anos. Então, olha só, 1.500 anos. Entre Moisés escreveu o primeiro, que é Gênesis, e João escreveu o último, que é Apocalipse. Isso foi no espaço de 1.500 anos. Então, eles foram sendo escritos, né? Eram chamados de rolos, eram os pergaminhos. A gente também vai ver os materiais que foram usados, como foi o início da escrita, né? Como que eles mudaram, aliás, como que eles faziam as cópias, porque assim, amados, não é que eles escreveram um pergaminho e esse pergaminho durou 1.500 anos, né? Havia as cópias que eles faziam. E aí a gente vai ver que a Bíblia, embora tivesse assim vários escritores humanos, várias cópias, mas a Bíblia que nós temos hoje aqui, porque algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Quem pode me garantir que isso aqui é a palavra de Deus mesmo? O que eu tenho aqui, ó, essa Bíblia aqui, quem pode me garantir? Né? Aliás, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho um aqui, ó, que é uma Bíblia Tradução do Novo Mundo. Vocês já ouviram falar nessa daqui, não? Que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Isso aqui é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, amados, ó. Né? Ela tem partes diferentes. Então veja bem, nós temos a Bíblia Católica, eu não tenho aqui, né? Bíblia Católica, talvez alguém de vocês podem ter visto. Tem mais livros, foram acrescentados livros. Quando esses livros foram acrescentados? Por que eles foram acrescentados? Porque eles não são considerados pela Igreja Protestante como livros sagrados, inspirados. Eu só estou fazendo perguntas aqui. Essas perguntas que a gente pretende responder na matéria, tá bom? Só para vocês entenderem aí como de fato tem coisas, né? Para a gente estudar, tá? Deixa eu só guardar aqui, pronto. Tudo bem, queridos? Vocês estão aí acompanhando, tudo certinho? Nenhuma pergunta? Diga aí, meu amado. Se tiver pergunta aí. Então, tem pergunta? Se tiver, bora interagir lá. Eu tô vendo vocês aí meio assim, é que eu não vejo o rosto de vocês, né? Às vezes não dá para ver os olhos, se tá fechado, se tá aberto. Ó, se alguém tiver um copo d'água assim, pega assim água assim, e faz assim, ó. Né? Olha lá, meu povo. Vamos lá. Então, 40 autores, como eu disse, aproximadamente, né? Porque nós não sabemos alguns livros, então pode ser mais ou não, né? Salmos, por exemplo, queridos. Salmo, a gente não costuma falar assim, Salmo de Davi. Os Salmos, quem escreveu foi Davi? Não, ele não escreveu todos os Salmos. Os Salmos têm 150 Salmos, né? Davi escreve o que é reconhecido, né? O que é atribuído à autoria a Davi são 73 Salmos. Então, olha só, metade dos Salmos é reconhecido como dele, né? Mas lá nós temos o salmo mais antigo, por exemplo, que é o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. Nós temos 2 salmos de Salomão, inclusive, se não me falha a memória, é o 72 e o 92, alguma coisa assim. E nós temos salmo que é de uma família, né, de levitas, uma família lá que eram aqueles responsáveis pela música, pela adoração em Israel, que são os filhos de Corá. Não sei se vocês já viram, né? Quando a gente estuda livros poéticos, a gente vai estudar que eles são músicas, na verdade. Os salmos são músicas. Era o inário, né, de Israel. O que é o nosso inário? Não sei se vocês usam aí, mas muitas igrejas usam um livrinho de música oficial, né? Chamam de inário, cantor cristão, harpa cristã. Então, aquilo que para nós é um livrinho de música, é o salmo, então, para os judeus, tá? São músicas mesmo. Tanto é que lá a gente encontra o autor falando, olha, essa música deve ser cantada em tenor, em baixo,
o instrumento tal, no tom tal, né? Como a música... Alguém lida com música aí, não, de vocês? Sim? Sim ou não, amados? Não? Me ajudem aí, participe da aula. Não? Ninguém é músico, ninguém é levita. Ninguém anda assim uns 50 centímetros do chão, levitando. Os irmãos não querem se manifestar. Confessa, varão, confessa aí. Vamos lá, meus amados, então. A Bíblia contém, eu acho que vocês deveriam anotar, tá? Porque guardar essas informações todas eu acho meio difícil. A Bíblia contém 1189 capítulos. A Bíblia contém 1189 capítulos. Veja bem, né? Até brinquei com vocês no começo aí do curso, dizendo que vocês iriam decorar no final do curso, terem gravado na mente, né? Todos os versículos da Bíblia, que são 31.173. Então a Bíblia tem 31.173 versículos, tá? Então olha só, 66 livros, 40 autores, 1189 capítulos, 31.173 versículos, é dividido em Antigo e Novo Testamento, tá? Só para a gente ter essas informações aí. E aí, eu vou falar para vocês dos autores agora. Os autores são dos mais variáveis níveis intelectuais, culturais e de épocas diferentes. Então nós temos, por exemplo, Moisés, um estadista, uma pessoa que também foi altamente preparada, né? Estudou na melhor universidade, né? Entre aspas, aí, do mundo na época, que foram os egípcios, foi preparado para ser um faraó, então uma pessoa muito culta, tá? Nós temos Josué, né? O 6º livro, a gente tem aí que é um soldado, e aí nós temos depois, ou não depois exatamente na sequência, mas nós temos uma pessoa muito simples, né? Um cultivador de bois, de árvores, de plantas, né? Que é o Oséias. Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, as diferenças eu estou falando, tá? Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, Lucas, né? Que nós estudamos, uma pessoa muito estudada também, né? Muito instruída. Mas nós temos Pedro, um pescador, uma pessoa muito simples. João também, muito simples, um pescador. Tiago também. Mas nós temos Paulo, uma pessoa assim também muito preparada. Ou seja, nós temos pessoas de culturas diferentes, épocas diferentes também, tá? O Moisés que vive não é nem Israel, né? Depois que ele vai entrar, aliás, ele nem entra na terra, né? Israel nem existia como nação. Mas lá nos tempos, né, lá do Egito, lá do Império Egípcio. E nós temos aqui, por exemplo, Paulo, mas numa época totalmente diferente, né? Os romanos já tinha se passado aí pelo menos 1400 e pouco, é quase 1500 anos mesmo, tá? Quando Paulo começa a escrever. Então, olha só a diferença, né? A cultura tinha se modificado, a época era diferente, as instruções das pessoas diferentes. Agora é interessante que todos esses homens, que muitos não se conheceram, nem leram o que o outro escreveu, alguns sim, outros não, né? Viveram em épocas diferentes, cultura diferente, eles escrevem, né, sobre o mesmo tema. Não há contradição na Bíblia, isso é um milagre, amados, tá? A gente está falando de 40 pessoas que escreveram a respeito de uma mesma coisa, que não há contradição, né, entre eles. E aí a gente já fala que a Bíblia, ela tem duas propriedades, tá? Isso também eu acho que é importante vocês anotarem. Duas propriedades da Bíblia. Ela é inerrante e ela é infalível. Então a gente fala que a Bíblia tem duas propriedades. Ela é inerrante e infalível. Isso quer dizer o quê? Que a Bíblia não contém erros doutrinários. Não existe contradição na Bíblia. A gente lê Antigo Testamento e lê Novo Testamento. Qualquer livro que nós lermos, nenhum vai contradizer o outro. Como eu disse, eles não se conheceram, não combinaram, os autores, né? Mas eles foram inspirados pelo mesmo autor. Então, embora a Bíblia tenha diversos escritores, mas tem só um autor, né, que é o próprio Deus. A gente vai estudar sobre inspiração. O que é inspiração bíblica, tá? Como também foi, né, isso conduzido, como que Deus conduziu esses homens,
né? Com as suas falhas, com as suas limitações, com as suas características, mas Deus conduz esses homens para que escreva exatamente aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Mas só falando, a Bíblia é inerrante, não contém erros, e a Bíblia é infalível, ou seja, todas as profecias da Bíblia, todas, sem exceção, tá? Elas não falham, é impossível que elas falhem. Tem um texto aqui em Josué, capítulo de número 21, amados. Vamos lá abrir a Bíblia? Vamos lá, Bíblia na mão, capítulo 21 de Josué, versículo de número 45. 21 e 45 de Josué. Diz assim, olha, na minha Bíblia: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Coisa interessante, né? Então aqui Josué reconhecendo, há 40 anos atrás Deus tinha falado um bocado de coisas sobre Israel que ia acontecer. Eles estavam saindo do Egito, né? Agora aqui em Josué eles estão dentro de Canaã, terra prometida. E tudo que Deus falou, Josué reconhece aqui, tudo que Deus falou sobre Israel, nada, absolutamente nada falhou, tudo se cumpriu. Embora Israel fosse infiel, Israel parece que todo dia acordava para falar, vou ver o que eu vou atrapalhar, o que eu vou fazer para atrapalhar Deus hoje, né? Então, se for Israel é terrível, parecido com nós, né, irmão? Mas se Deus falou, né, se foi a palavra de Deus, aliás, o próprio livro de Números vai falar isso, né? No capítulo de número 23, se não me falha a memória, vamos lá? Números, capítulo de número, é 23 ou é 22? Vamos juntos aqui. É capítulo 23 mesmo, 23 e 19 de Números, tá? Estava em Josué, só dá uma rezinha, né? Cuidado para não bater no poste. Vamos lá. Em Josué 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então tudo que Deus falou, tudo o que foi profetizado, né, por Deus através aí dos profetas, tudo se cumpre. Então a Bíblia ela é infalível, não há falhas. Ela não falha nas suas predições, nas suas profecias. Amados, quando a gente pega o livro de Isaías, por exemplo, né, que Isaías registra que haveria um homem chamado Ciro, e esse Ciro, ele libertaria o povo de Israel de um cativeiro, de uma situação lá, que ia acontecer há 100 anos ou 100 e poucos anos lá para frente. Então veja bem, aí a palavra de Deus, e é palavra de Deus, e um dos motivos que a gente fala que é a palavra de Deus é porque ela não tem falhas. A Bíblia ela é perfeita, a Bíblia ela é harmônica, a Bíblia não contém absolutamente nenhum tipo de erro, tá certo, amados? Então olha só, a palavra de Deus diz que haveria um homem, né, chamado Ciro, só que isso foi acontecer 100 e poucos anos depois, mas dá o nome do camarada. Tem um detalhe ainda também, não existia este império. Quando Isaías profetiza aqui, né, quando ele fala que haveria um homem chamado Ciro, e esse homem inclusive foi chamado de servo do Senhor. Embora, amados, ele nunca reconheceu Deus como seu Deus. Mas quando a Bíblia diz que ele é chamado de servo do Senhor, né, Deus disse, né, o meu servo Ciro, ele não estava se referindo a um homem que o reconheceria, e sim um homem que seria usado por ele, Deus, que é Senhor de tudo e Senhor de todos. Então a Bíblia ela vem mostrando para nós as características, a natureza de Deus. Amados, nós não saberíamos nada, nós não teríamos condição de saber nada se Deus não falasse, né, pelos profetas, e se esses profetas não escrevessem, eles não deixassem registrado aí a respeito de Deus, nós não saberíamos. Então a palavra de Deus ela nos traz
uma revelação. E a gente vai ver a palavra, o que significa revelação, o que é iluminação, a diferença da revelação para a iluminação, tá certo? É Isaías 45:1, tá, irmãos, que eu estou falando aqui, tá? Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, ó, chama Ciro de ungido, hein? A quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Então chama o Ciro de servo, de ungido, né? No sentido que ele foi por Deus usado para, na ocasião lá, libertar o povo de Israel do Egito babilônico. Não existia Babilônia, não existiam os medos e os persas, não existia. A gente está falando de 100 e poucos anos aqui para trás. E se a gente pega outras profecias mais lá para trás ainda, que se cumpre lá em Jesus, por exemplo, Salmos, né? Vamos ler um salmo aqui, que eu acho muito interessante. Bora lá, meu povo, Bíblia na mão, folhei a Bíblia aí. A gente está aqui estudando a Bíblia, então precisa pegar a Bíblia na mão.